Quantas vezes é que tu já programaste ler a Bíblia em um ano e tu começaste e não conseguiste acabar? Quantas vezes é que tu já colocaste na tua cabeça, eu este ano vou ler a Bíblia, eu vou me dedicar na minha vida de oração e no entanto com o passar do tempo tu foste te esquecendo. Isso é bem mais comum do que a gente pensa. Grande parte dos cristãos querem realmente ter uma vida de devoção, mas não conseguem, porque começam a surgir outras prioridades. Infelizmente isto é um erro que muitos cristãos cometem. Convertem-se, mas depois de se converter, a vida de devoção com Deus vai ficando para o lado, como se houvesse outras prioridades. No entanto, Deus, Ele não aceita ficar num lugar qualquer na nossa agenda. Ele quer ser a nossa prioridade. E isso não é uma questão de Deus estar a concorrer com as tuas preocupações. Tem a ver com algo que é inegociável com Deus. Nós não podemos negociar a nossa espiritualidade, porque a partir do momento em que Deus foi capaz de enviar o seu único filho para morrer no nosso lugar, para que nós possamos restabelecer o nosso relacionamento com Deus, e se o nosso relacionamento vem através de uma vida de oração e através da leitura da palavra, então ler a Bíblia é uma prioridade, sim. É prioridade tu buscares primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo o resto te será acrescentado. Então, se tu estás a tentar ter mais intimidade e mais comunhão com Deus, esta playlist é para ti. Nós estamos a ler a Bíblia em um ano. Ou seja, se tu chegaste agora a meio, não há problema. Apanha o barco. Nós neste momento estamos a ler, já lemos os evangelhos, já entramos em Atos. Não importa em que fase tu estás a entrar, mas começa. Amém? Todos os dias, às 9 horas da noite, horário de Portugal, aqui no YouTube, eu carrego uma leitura diária, 3 a 4 capítulos por dia. Se tu realmente colocares na tua agenda, antes de dormir ou ao acordar, colocas este áudio e vais acompanhando a leitura e deixa que o Espírito Santo te possa conduzir nesta jornada. Deixa que o Espírito Santo, através da própria palavra, venha transformar-te de dentro para fora. Amém? Livro de Atos, capítulo 19. A terceira viagem missionária de Paulo. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo viajou pelas regiões do interior até chegar a Éfeso, no litoral, onde encontrou alguns discípulos. Ele lhes perguntou: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Não, responderam eles. Nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então que batismo vocês receberam? Perguntou ele. O batismo de João, responderam. Paulo disse: João batizava com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois, isto é, em Jesus. Assim que ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Paulo lhes impôs as mãos e o Espírito Santo veio sobre eles. E falaram em línguas e profetizaram. Eram ao todo uns 12 homens. Em seguida, Paulo foi à sinagoga e ali pregou corajosamente durante 3 meses, argumentando de modo convincente sobre o reino de Deus. Mas alguns deles se mostraram endurecidos, rejeitaram a mensagem e falaram publicamente contra o caminho. Paulo, então, deixou a sinagoga e levou consigo os discípulos, passando a realizar discussões diárias na escola de Tirano. Isso continuou durante os 2 anos seguintes, e gente de toda a província da Ásia, tanto judeus como gregos, ouviu a palavra do Senhor. Deus concedeu a Paulo o poder de realizar milagres extraordinários. Quando lenços ou aventais usados por ele eram colocados sobre enfermos, estes eram curados das suas doenças e deles saíam espíritos malignos. Alguns judeus viajavam pelas cidades expulsando espíritos malignos. Tentavam usar o nome do Senhor Jesus, dizendo: Ordeno que saia em nome de Jesus, a quem Paulo anuncia. Os homens que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, um dos principais sacerdotes.
Certa ocasião, o espírito maligno respondeu: Eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas quem são vocês? O homem, possuído pelo espírito maligno, saltou em cima deles e os atacou com tanta violência que fugiram da casa despidos e feridos. A notícia do ocorrido se espalhou rapidamente por toda a cidade de Éfeso, tanto entre judeus como entre gregos, e sobre eles veio um grande temor reverente, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram confessaram as suas obras pecaminosas. Vários deles, que haviam praticado feitiçaria, trouxeram os seus livros de encantamento e os queimaram publicamente. O valor dos livros totalizou 50.000 moedas de prata. Assim, a mensagem a respeito do Senhor se espalhou amplamente e teve efeito poderoso. Depois disso, Paulo se sentiu impelido pelo Espírito a passar pela Macedônia e a Acaia antes de ir a Jerusalém. E de lá devo prosseguir para Roma, disse ele. Então enviou adiante dele a Macedônia 2 assistentes, Timóteo e Erasto, e permaneceu um pouco mais na província da Ásia. O tumulto em Éfeso. Por essa época, houve enorme tumulto em Éfeso por causa do caminho. Começou com Demétrio, ourives que fabricava modelos de prata do templo da deusa grega Ártemis e que empregava muitos artífices. Ele os reuniu a outros que trabalhavam em ofícios semelhantes e disse: Senhores, vocês sabem que a nossa prosperidade vem deste empreendimento. Mas, como vocês viram e ouviram, esse sujeito, Paulo, convenceu muita gente de que deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Fez isso não apenas aqui em Éfeso, mas em toda a província. Claro que não me refiro apenas à perda do respeito público pela nossa atividade. Também me preocupa que o templo da grande deusa Ártemis perca a sua influência e que esta deusa magnífica, adorada em toda a província da Ásia e ao redor do mundo, seja destituída do seu grande prestígio. Ao ouvir isso, ficaram furiosos e começaram a gritar: Grande é Ártemis dos Efésios! Em pouco tempo, a cidade toda estava uma confusão. O povo correu para o anfiteatro, arrastando os macedônios Gaio e Aristarco, os companheiros de viagem de Paulo. Ele também quis entrar, mas os discípulos não permitiram. Alguns amigos de Paulo, oficiais da província, também lhe enviaram um recado, no qual suplicaram que não arriscasse a vida entrando no anfiteatro. Lá dentro, em polvorosa, o povo todo gritava e cada um dizia uma coisa. Na verdade, a maioria nem sabia por que é que estava ali. Entre a multidão, os judeus empurraram Alexandre para a frente e ordenaram que explicasse a situação. Ele fez sinal pedindo silêncio e tentou falar. No entanto, quando a multidão percebeu que ele era judeu, começou a gritar novamente e continuou por cerca de 2 horas. Grande é Ártemis dos Efésios! Por fim, o escrivão da cidade conseguiu acalmar a multidão e disse: Cidadãos de Éfeso, todos sabem que Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis, cuja imagem caiu do céu para nós. Portanto, sendo este um facto inegável, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram estes homens aqui
Mas eles não roubaram nada do templo, nem disseram coisa alguma contra a nossa deusa. Se Demétrio e os seus artífices têm alguma queixa contra eles, os tribunais estão abertos e há oficiais disponíveis para ouvir o caso, que façam acusações formais. E, se há outras queixas que desejam apresentar, elas podem ser resolvidas em assembleia conforme a lei. Corremos o perigo de ser acusados de provocar desordem, pois não há motivo para este tumulto. E se exigirem de nós uma explicação, não teremos o que dizer. Então os despediu e a multidão se dispersou. Atos, capítulo 20. Paulo vai à Macedônia e à Grécia. Passado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e os encorajou. Então se despediu e partiu para Macedônia. Enquanto estava lá, encorajou os discípulos em todas as cidades por onde passou. Em seguida, desceu à Grécia, onde ficou por 3 meses. Quando se preparava para navegar de volta à Síria, descobriu que alguns judeus conspiravam contra a sua vida e decidiu voltar pela Macedônia. Alguns homens viajavam com ele: Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio, de Derbe, Timóteo e Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Eles foram adiante e esperaram por nós em Troade. Terminada a festa dos pães sem fermento, embarcamos numa viagem em Filipos e 5 dias depois nos reencontramos em Troade, onde ficamos uma semana. A última visita de Paulo a Troade. No primeiro dia da semana, nos reunimos com os irmãos de lá para o partir do pão. Paulo começou a falar ao povo e, como pretendia embarcar no dia seguinte, continuou até à meia-noite. A sala, no andar superior, onde estávamos reunidos, era iluminada por muitas lamparinas. O discurso de Paulo se estendeu por horas e um jovem chamado Eutico, que estava sentado no parapeito da janela, ficou muito sonolento. Por fim, adormeceu profundamente. Caiu de uma altura de 3 andares e morreu. Paulo desceu, inclinou-se sobre a cabeça do jovem e o abraçou. Não se desesperem, disse ele. O rapaz está vivo. Então todos subiram novamente, partiram o pão e comeram juntos. Paulo continuou a lhes falar até o amanhecer e depois partiu. Enquanto isso, o jovem foi levado para casa vivo e todos sentiram grande alívio. Paulo encontra-se com os líderes efésios. Paulo foi por terra até Assos, onde havia definido que devíamos esperar por ele, enquanto nós fomos de navio. Encontrou-se conosco em Assos e navegamos juntos até Mitilene. No dia seguinte, passamos em frente à ilha de Quios. No dia seguinte, atravessamos para a ilha de Samos e, um dia depois, chegamos a Mileto. Paulo havia decidido não aportar em Éfeso, pois não queria passar mais tempo na província da Ásia. Tinha pressa de chegar a Jerusalém, se possível, para a festa de Pentecostes. Por isso, em Mileto, mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: Vocês sabem que, desde o dia em que pisei na província da Ásia até agora, fiz o trabalho do Senhor humildemente e com muitas lágrimas. Suportei as provações decorrentes das intrigas dos judeus
e jamais deixei de dizer a vocês o que precisam ouvir, seja publicamente, seja em seus lares. Anunciei uma única mensagem, tanto para judeus como para gregos. É necessário que se arrependam, se voltem para Deus e tenham fé em nosso Senhor Jesus. Agora, impelido pelo Espírito, vou a Jerusalém. Não sei o que me espera ali, senão o que o Espírito Santo me diz. Em todas as cidades que tenho pela frente, prisão e sofrimento. Mas a minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar a minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus: dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, a quem anunciei o reino, me verá outra vez. Por isso, declaro hoje que, se alguém se perder, não será por minha culpa, pois não deixei de anunciar tudo o que Deus quer que vocês saibam. Portanto, cuidem de si mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, a fim de pastorearem a sua igreja, comprada com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida surgirão no seu meio falsos mestres, lobos ferozes que não pouparão o rebanho. Até mesmo entre vocês se levantarão homens que distorcerão a verdade a fim de conquistar seguidores. Portanto, vigiem, lembrem-se dos 3 anos que estive com vocês, de como dia e noite nunca deixei de aconselhar com lágrimas cada um de vocês. E agora eu os entrego a Deus e a mensagem da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes uma herança junto com todos que Ele separou para si. Jamais cobicei a prata, o ouro ou as roupas de alguém. Vocês sabem que estas minhas mãos trabalharam para prover as minhas necessidades e as do que estavam comigo. Fui exemplo constante de como podemos, com trabalho árduo, ajudar os necessitados, lembrando as palavras do Senhor Jesus: há bênção maior em dar do que em receber. Quando Paulo terminou de falar, ajoelhou-se e orou com eles. Todos choraram muito enquanto se despediam dele com abraços e beijos. O que mais os entristeceu foi ele ter dito que nunca mais o veriam. Então eles o acompanharam até o navio. Atos capítulo 21. Paulo viaja para Jerusalém. Depois de nos despedirmos, navegamos em direção à ilha de Cós. No dia seguinte, chegamos a Rodes e então a Pátara. Ali embarcamos num navio que partia para Fenícia. Avistamos a ilha de Chipre, passamos por ela à nossa esquerda e aportamos em Tiro, na Síria, onde o navio deixaria sua carga. No desembarque, encontramos os discípulos que ali viviam e ficamos com eles por uma semana. Pelo Espírito, eles advertiam Paulo de que não fosse a Jerusalém. Ao fim de nosso tempo ali, voltamos ao navio e toda a congregação, incluindo mulheres e crianças, saiu da cidade e nos acompanhou até a praia. Ali nos ajoelhamos, oramos e nos despedimos. Então subimos a bordo e eles voltaram para casa. Depois que partimos de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia. No dia seguinte, prosseguimos para Cesareia e nos hospedamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7 que tinha servido na igreja de Jerusalém. Ele tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Muitos dias depois,
chegou da Judeia um profeta chamado Ágabo. Ele veio ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e com ele amarrou os seus próprios pés e mãos. Em seguida disse: O Espírito Santo declara: Assim, o dono deste cinto será amarrado pelos judeus em Jerusalém e entregue aos gentios. Ao ouvir isso, nós e os irmãos dali suplicamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Ele, porém, disse: Por que todo esse choro? Assim vocês partem meu coração. Estou pronto, não apenas para ser preso em Jerusalém, mas para morrer pelo Senhor Jesus. Quando ficou evidente que não conseguiríamos fazê-lo mudar de ideia, desistimos e dissemos: Que seja feita a vontade do Senhor. Paulo chega a Jerusalém. Depois disso, arrumamos as nossas coisas e partimos para Jerusalém. Alguns discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Mnasson, nascido em Chipre, e um dos primeiros discípulos. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos deram calorosas boas-vindas. No dia seguinte, Paulo foi conosco a um encontro com Tiago, e todos os presbíteros da igreja de Jerusalém estavam presentes. Depois que Paulo os cumprimentou, relatou em detalhes o que Deus havia realizado entre os gentios por meio do seu ministério. Quando ouviram isso, louvaram a Deus e disseram: Você sabe, irmão, quantos milhares de judeus também creram e todos eles seguem à risca a lei de Moisés. Mas eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a abandonarem a lei de Moisés. Ouviram que você os instrui a não circuncidarem os filhos nem seguirem os costumes judaicos. Que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Queremos que você faça o seguinte: teremos aqui 4 homens que cumpriram um voto. Vá com eles ao templo e participe da cerimônia de purificação. Pague as despesas para realizarem o ritual de raspar a cabeça. Então todos saberão que os rumores são falsos e que você mesmo cumpre as leis judaicas. Quanto aos convertidos gentios, devem fazer aquilo que pedimos por carta: abster-se de comer alimentos oferecidos a ídolos, de consumir o sangue ou a carne de animal estrangulado e de praticar a imoralidade sexual. No dia seguinte, Paulo se purificou junto com aqueles homens e entrou no templo. Declarou quando terminariam os dias de purificação e quando seria oferecido o sacrifício em favor deles. Estando os 7 dias quase no fim, alguns judeus da província da Ásia viram Paulo no templo e incitaram a multidão contra ele. Agarrem-no, gritando: Homens de Israel, ajudem-nos! Este é o homem que fala contra o nosso povo em toda parte e ensina todos a desobedecerem às leis judaicas. Fala contra o templo e até profana este santo lugar, trazendo gentios para dentro dele. Antes tinham visto Paulo na cidade com Trófimo, um gentio de Éfeso, e concluíram que Paulo o havia levado para dentro do templo. Toda a cidade se agitou com essas acusações e houve grande tumulto. A multidão agarrou Paulo e o arrastou para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. Quando procuravam matar Paulo, chegou ao comandante do regimento romano a notícia de que toda Jerusalém estava em rebuliço. No mesmo instante, ele chamou os seus soldados e oficiais e correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e os soldados se aproximarem,
pararam de espancar Paulo. Então o comandante o prendeu e mandou que o amarrassem com 2 correntes. Em seguida, perguntou à multidão quem era ele e o que havia feito. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Não conseguindo descobrir a verdade, no meio de todo o tumulto, ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza. Quando Paulo chegou às escadas, o povo se tornou tão violento que os soldados tiveram de levantá-los nos ombros para protegê-lo, e a multidão foi atrás gritando: "Matem-no! Matem-no!" Quando Paulo estava para ser levado à fortaleza, disse ao comandante: "Posso ter uma palavra com o senhor?" Surpreso, o comandante perguntou: "Você fala grego? Não é você o egípcio que liderou uma rebelião algum tempo atrás e levou consigo ao deserto 4.000 assassinos?" "Não", respondeu Paulo. "Sou judeu e cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Por favor, permita-me falar a esta gente." O comandante concordou, de modo que Paulo ficou em pé na escadaria e fez sinal para o povo se calar. Logo, um silêncio profundo envolveu a multidão e ele lhes falou em aramaico, o idioma deles.